Rapunzel. Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Os anos se passavam e seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no quintal vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em torno de tudo se erguia um muro altíssimo, que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira, muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite, e ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia, seu desejo aumentava mais, mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio. Até que um dia, o marido se assustou e perguntou: "O que está acontecendo contigo, querida?" "Ah", respondeu ela, "se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo, logo." O marido, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esse rabanete, custe o que custar." Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal do vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher, mais que depressa. Ela preparou uma salada que comeu imediatamente. Deliciada, ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. De pé, diante dele, estava a feiticeira. "Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar os meus rabanetes?" perguntou ela, com os olhos chispando de raiva. "Vai ver só o que te espera." "Oh, tenha piedade", implorou o homem. "Só fiz isso porque fui obrigado. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, que na certa morrerá se eu não levar alguns." A feiticeira se acalmou e disse: "Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará." O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma linda menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante. Deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais bela criança sob o sol. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio da floresta. A torre não possuía nem escada, nem porta, apenas uma janelinha, no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: "Rapunzel, Rapunzel, joga suas tranças!" Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro.
Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam 20 metros abaixo e por elas a feiticeira subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua voz doce. Imediatamente, o príncipe quis subir. Procurou uma porta por toda parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa. Mas o maravilhoso canto tocara seu coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvir outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças! E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. Ah, é essa a escada pela qual se sobe, pensou o príncipe, pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças! As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou com muita doçura e contou como seu coração ficava transformado desde que a ouviu cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando, e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou: ele é 1000 vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu: sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que vier me ver, traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada, e quando ficar pronta eu desço, e você me leva no seu cavalo. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava, até que um dia Rapunzel, sem querer, perguntou a ela: diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir? Quando o filho do rei chega aqui, ele sobe em um instante. Ah, menina ruim, gritou a feiticeira. Pensei que tinha isolado você do mundo e você me engana? Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a outra mão, pegou uma tesoura e tec, tec, cortou suas belas tranças, largando-as no chão. Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou ali, para que sofresse e passasse todo tipo de privação. Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças! Ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira, com um olhar flamejante de ódio. Ela gritou, zombando: Ah, você veio buscar sua amada? Pois a vizinha não está mais no ninho, nem canta mais. O gato apanhou, levou e agora
vai arranhar os teus olhos. Nunca mais você verá Rapunzel. Ela está perdida para você." Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em desespero, se atirou pela janela. O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram os seus olhos e ele ficou cego. Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar a perda da amada. Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual Rapunzel vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina, que havia nascido ali. Ouvindo a voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel, que assim chegou perto. Ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços a chorar. 2 lágrimas da moça caíram nos olhos dele, e no mesmo instante o príncipe recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes. Então, levou Rapunzel e as crianças para o seu reino, onde foram recebidos com uma grande alegria, e ali viveram felizes e contentes para sempre. Durmam bem, amiguinhos. E agora eu quero falar com o papai e com a mamãe. Se você gostou da historinha, inscreva-se no nosso canal, porque isso nos ajuda a continuar com esse projeto.